Olá pessoal, tudo bem? Então, para a gente continuar o conteúdo da disciplina, agora a gente vai falar de processos pedogenéticos ou processos de formação do solo, né? Então, só para a gente entender qual a diferença de fatores e processos, quando a gente fala de fatores, seria de forma análoga, né, à matéria-prima que o marceneiro precisa, por exemplo, para construir uma cadeira. Então, o marceneiro, para construir a cadeira, ele precisa da matéria-prima que seria a madeira, prego, parafuso, a lixa, a tinta, né, o serrote. Então, da mesma forma, a natureza para formar o solo precisa desses fatores que a gente falou na aula passada. Então, que seria clima, organismos, relevo, tempo e material de origem. Então, esses 5 fatores é, é o necessário para a natureza formar os solos. Só que se eu pegar só matéria-prima e jogar num canto, por exemplo, do marceneiro, ele não vai conseguir produzir a cadeira, né? Ou a cadeira não sai pronta. Ele precisa exercer algumas ações em cima desse material para aí formar a cadeira. Então, da mesma forma, a natureza precisa exercer algumas ações em cima dos materiais, da matéria-prima, para formar o solo. Então, em cima dos 5 fatores de formação, eu preciso desenvolver algumas ações, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, né? O que a gente precisa, então, exercer para que forme o solo? Bem, então, para a gente entender ou delimitar esses processos, a gente primeiro tem que definir o objeto que a gente vai usar para o estudo. Então, aqui a gente tem uma dificuldade que é a delimitação do indivíduo solo. A gente tem, por exemplo, árvores, a gente sabe mais ou menos onde elas começam e terminam, tem um corpo bem definido, eu consigo contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis árvores, assim como os animais também, né? Eu consigo contar um, dois, três cachorros, vacas, entre outros. Mas o solo não. O solo é um contínuo na paisagem. Eu não consigo contar indivíduos solos. Então, por conta dessa dificuldade, a gente acaba estabelecendo de forma arbitrária o objeto de estudo. E, para a gente, então, o objeto de estudo para entender esses processos é o perfil de solo. E aí, no perfil de solo, a gente tem os processos relacionados. Por exemplo, as adições estão relacionadas à entrada de algum componente nesse perfil de solo. E essa entrada pode ser pela superfície ou pela subsuperfície. Já o processo de remoção está relacionado à saída desse material daquele volume de estudo ou do perfil que a gente está trabalhando. Então, alguma evidência que mostre que eu tenho a saída desse material do perfil é um processo de remoção. E isso é importante para a gente entender a diferença da remoção para a translocação. A translocação é um pouco diferente. A translocação ela está relacionada somente à movimentação do material no mesmo perfil. Então, esse material ou esse componente não sai do sistema, não sai do perfil do solo, ele apenas muda de lugar. E já a remoção não, a remoção é a saída completa do material, e aí eu tenho essa diferenciação entre os dois. Por outro lado, eu tenho os processos de transformação ocorrendo dentro do solo que podem estar relacionado a material mineral, né? Por exemplo, a transformação de mineral 2 para 1 e 1 para 1, ou mesmo de minerais primários em secundários, e também relacionados à transformação da matéria orgânica, né? Formação de ácidos úmicos, púbicos, ou mesmo a mineralização da matéria orgânica, é considerado, então, são considerados processos de transformação. Aí alguns exemplos desses processos, que a gente tem um estudo da NASA, por exemplo, mostrando que há uma movimentação muito grande dessa poeira do deserto do Saara, e esse material ele é transportado e depositado na região da floresta amazônica. E aí o pessoal atribui a isso a fertilidade, o aumento da fertilidade nos solos da Amazônia. Então, essas partículas que são trazidas lá do deserto do Saara, entende-se que tem ali alguns nutrientes que, ao cair nos solos da Amazônia, acabam aumentando a fertilidade e desenvolvendo também a floresta na região. A chuva, quando cai também sobre o solo, é considerado um processo de adição não só pela água, mas porque quando a chuva, quando a água ela atravessa a atmosfera,
ela acaba dissolvendo alguns elementos químicos. E aí, nessa dissolução dos elementos químicos, há a incorporação deles no solo e a planta também se aproveita, né, desses nutrientes para o seu desenvolvimento. Então, também é considerado um processo de adição. Por outro lado, a gente tem processos de adição também ocorrendo no sentido contrário, né? Então, de baixo para cima, ou do lençol freático até a superfície do solo. E isso é comum quando tem o lençol freático muito próximo à superfície do solo e climas onde favoreçam a evapotranspiração. Então, nesses casos, principalmente se eu tenho um lençol freático com uma água muito dura ou muito salina, eu posso ter a salinização do solo. Então, há o acúmulo desses sais na superfície e ocorre, então, a salinização do solo, um processo de adição, mas nesse caso a adição é de baixo para cima, vamos dizer assim. Né? Tenho adições pelos rios também, então, sempre na época da cheia, o rio acaba extravasando, ultrapassando o dique marginal e depositando esses sedimentos nas margens. Então, também é um processo de adição em que a gente pode considerar muito importante na formação dos solos. Então, não só a deposição de sedimentos, mas também a deposição de alguns íons ou de alguns nutrientes dissolvidos na água. Né? A gente também tem os processos de adição em mangues, né? Quando há essas variações de maré, então há a cheia e a baixa da maré, então também há deposição de materiais sedimentares no mangue, né? Também material orgânico. E há os processos de deposição ou de adição resultado desses coluvenamentos. Então, em épocas chuvosas, o solo vai armazenando água, vai incorporando água até chegar a um ponto aonde ele atinge ou ultrapassa o limite de liquidez. E aí, esse solo ele perde completamente sua capacidade de estruturação, se torna uma massa líquida, liquefeita, e aí ele também tende a caminhar para a parte mais baixa da paisagem, por força da gravidade, e aí acaba resultando na deposição desse material em alguma outra região. E uma das evidências desse processo de transporte é a linha de pedra, que a gente viu na aula passada. Então, os solos que têm essa linha de pedra são indicativos de que o material foi transportado e eles são, então, solos alóctones, ou seja, esse solo aqui de cima não é necessariamente o solo derivado do intemperismo da rocha que está aqui abaixo. E aí, dentro dos processos de transformação, a gente tem lá no intemperismo químico, né, e físico também, a mudança desses materiais que pode acontecer no solo. E a gente também tem, então, os processos de transformação relacionados ao material orgânico, né, não só a mineralização, mas também a umificação. Aí dentro dos transportes, a gente tem o transporte, por exemplo, aqui no caso da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, nessa foto, que ela ficaria basicamente na superfície do solo, por questões bem particulares, que a gente vai ver mais para frente, essa matéria orgânica ela sai da superfície e se acumula em subsuperfície. Então, ela não chega a sair do solo, ela apenas muda de posição. O que estava antes na superfície vai parar em subsuperfície. Então, assim como também pode acontecer com a argila e outros elementos. E esse transporte pode ser promovido, então, por organismos, né, assim como em organismos maiores ou menores, pode ser promovido também pelo próprio solo, quando tem uma quantidade muito grande de argila do tipo 2:1, esse solo tende a se expandir e contrair, e aí essa expansão e contração também promove a movimentação do solo. Né? Aí dentro dos processos de perda, eu tenho as perdas relacionadas à retirada de nutrientes, e aí está também atribuído às colheitas, né, ou mesmo extração de madeira. Então, a planta vai absorvendo os nutrientes do solo. E se eu retiro esse material e não reponho esses nutrientes, se eu não reponho, por exemplo, o fósforo, o cálcio, o potássio, o magnésio, que está lá fazendo parte da folha, ou está fazendo parte do grão, ou está fazendo parte do lenho da madeira, eu vou esgotando o solo nesses nutrientes. E aí eu tenho a perda, tenho a saída desse material do solo que, no caso, não volta. Né? As perdas também podem acontecer por fogo, e aí principalmente esses elementos químicos são perdidos por volatilização, né, e a saída na forma gasosa.
E também tem as perdas hídricas, né? Principalmente pelos processos de erosão e, em alguns casos, também a formação de vossorocas. Então, dos processos gerais, eu tenho esses quatro. Eu tenho adições, remoções, transporte e translocação. E quando a gente vai falar em gênese do solo, e principalmente quando a gente for abordar lá a classificação, eu vou precisar falar de processos específicos. E a gente vai fazer uma aula só sobre esses processos específicos. Okay? Então, gente, a gente fica por aqui na parte de processos gerais e na próxima aula a gente fala então de processos específicos.